Existem momentos na história que mudam completamente o rumo dos acontecimentos. Existem acontecimentos muito importantes na nossa história. Talvez um deles, alguns de nós, talvez a maior parte não era nascido, mas foi no século passado. Um dos momentos mais importantes do século passado deu-se a 6 de junho de 1944. 6 de junho de 1944. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? Foi o princípio do fim. Chamado Dia D. Já ouviram falar de Dia D? O Dia D foi um dia em que as tropas dos aliados desembarcaram nas praias da Normandia. E aí deu-se então o início do fim. Não foi propriamente o fim, mas foi o início do fim. Foi um dia importantíssimo, quando se começou a desenhar o fim do regime nazi. Foi aí que começou um dia planeado com muito secretismo, um dia que finalmente eles conseguiram invadir e apanhar de surpresa as tropas, a tal ponto que então se tornou inevitável que a Segunda Guerra terminasse e que o regime nazi fosse vencido. Existem dias muito, muito importantes na história, mas o dia que nós vamos falar hoje é ainda mais importante do que o dia D. Diríamos que é o dia P, o dia de Pentecostes. Não é propriamente o dia D, mas é o dia em que o Pentecostes desce. E neste dia, então, este dia vai mudar o rumo dos acontecimentos. Este dia nós vamos encontrar a descida do Espírito Santo e como Ele vai capacitar agora uma nova comunidade de discípulos, uma nova humanidade a cumprir a sua missão. É isso que nós vamos fazer. Nestes versículos que nós temos, e são muitos, serão até o versículo 41, dado que é um texto longo, nós vamos dividi-lo em 3 partes, lê-lo em 3 partes, e será facilmente dividido, porque nós temos em primeiro lugar o evento do Pentecostes, até o versículo 13. Então do 1 ao 13 nós teremos o evento do Pentecostes. Do 14 até o 36 nós temos a explicação do Pentecostes, e depois do 38 ao 37, ao 41, temos a colheita ou o resultado do Pentecostes. Então vamos por partes. Vamos ler a primeira parte, o evento do Pentecostes, e vamos iniciar então Atos capítulo 2 e versículo 1 até ao 13. Diz assim então a palavra do Senhor. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão a falar não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve a falar na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que é que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Até aqui, esta primeira leitura sobre o evento do próprio Pentecostes. Ora, Pentecostes era uma festa marcadamente judaica que acontecia com frequência anual. Era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Nós, na última pregação, há 15 dias atrás, tivemos naqueles 40 dias depois da Páscoa, onde Jesus ascende, e depois o que aconteceu naquele sermão aos 120 que Pedro dá. Mas neste momento nós temos 50 dias após a Páscoa. 10 dias se passaram e eles estavam a cumprir aquilo que o próprio Jesus lhes tinha dito, não é? Em Atos capítulo 1, versículo 4. Ficai aqui, até que sejais revestidos do alto de poder, ou de poder a partir do alto. Ou sereis revestidos de virtude e poder, e ser-me-eis testemunhas. Então, Jesus tinha dito o que é que iria acontecer, e eles ali estavam, 50 dias após a Páscoa, a celebrar o Pentecostes. E o Pentecostes era uma festa judaica. Era a festa que celebravam duas coisas. A primeira delas, celebravam as primícias.
Portanto, estamos a falar de 50 dias após a Páscoa e todos aqueles que têm um beavá, é assim? Beabá? É beabá ou beavá? Não sei. Beabá. De agricultura, perceberão que é nesta altura que se colhem as primícias, não é? A primavera começa a dar os seus frutos. E é nesta altura, então, que eles celebravam, se uniam 50 dias após a Páscoa para celebrar a colheita que o Senhor lhes estava a dar. A segunda coisa que eles celebravam no Pentecostes era a descida da lei. 1400 anos antes, Moisés tinha subido ao Monte Sinai para receber a lei do Senhor e eles celebravam, relembravam nessa altura a descida da lei pelo povo. Celebravam aquilo que era a lei que o Senhor lhes tinha dado, que os separava dos outros povos à volta. Ora, a lei eles tinham percebido durante 1400 anos, nunca os conseguiu salvar. Não dava. O próprio apóstolo Paulo diz que a lei é como um aio, é como um servo, é como aquele que ajuda o menino a crescer para chegar até a Cristo. Portanto, a lei, apesar de ser boa, santa e agradável, ela não salva. Aquilo que eles necessitavam era algo que viesse do alto, que viesse de cima. Mas não era a lei, era o Espírito que os salvava. E, portanto, é isso que acontece neste momento de celebração de colheita, neste momento de celebração que a lei tinha descido sobre o Monte Sinai. Acontece este evento fantástico. Nos primeiros 4 versículos nós vemos esta manifestação dramática que está a acontecer. Vejam, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam lá reunidos, portanto estavam os 120 que nós tínhamos falado há 15 dias atrás, reunidos naquele lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento. Era um som como de um vento, não era um vento, era um som como de um vento. Encheu a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo. Mais uma vez, não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo. Distribuídas entre eles, sobre cada um pousou uma. E mais do que quase um cenário cinematográfico, isto tem um profundo significado teológico. Profundo significado teológico. O primeiro deles, então, em relação ao vento. Um som como de um vento. Quando passamos no Antigo Testamento, nós percebemos que o vento é associado claramente ao Espírito Santo. Aliás, a palavra em hebraico, que é ruach, e em grego, que é pneuma, é exatamente isso. Pode ser traduzida tanto como vento, como espírito. Se adicionarmos santo, então é o Espírito Santo. E nós percebemos isso, não é? Vamos ao pneumatologia tratar do quê? Dos pulmões, não é? É isso, é vento. Pneuma, este espírito, este vento, e é isso que está a acontecer ali. O Espírito está a invadir aquele espaço. O Espírito está a descer sobre aquele espaço. E eles percebem, o Espírito que no Antigo Testamento pairava sobre a face das águas do abismo, lá em Gênesis capítulo 1, o Espírito que tinha, ou o sopro que tinha sido dado ao próprio Adão para que ele pudesse respirar. Em Ezequiel 37, quando Deus fala ao profeta, profetiza para que eles possam ter o Espírito. Então veio o Espírito, deu vida àqueles ossos e àquela carne que ainda não tinha sequer vida. É isso que está a acontecer aqui. O Espírito estava a descer para trazer vida espiritual. O Espírito estava a invadir aquele espaço. A línguas como de fogo, logo a seguir, nós vemos. E o fogo é também um símbolo da presença de Deus. Lembramos da sarça ardente, não é? A sarça que ardia, aquela árvore que ardia e que não se consumia. Era a própria presença de Deus. Moisés tira as sandálias dos seus pés porque estás em solo santo. Está aqui a presença do Senhor. Lembramos da nuvem que conduziu o povo no deserto, esta nuvem de fogo que era a própria presença do Senhor a guiar o seu povo. Lembramos lá em Êxodo 19, quando o Senhor desce como fogo, diz lá em Êxodo 19, 18, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Lembrem-se, Sinai, que eles estavam a celebrar 1400 anos antes, tinha acontecido, o Senhor já tinha descido como fogo naquela montanha, para dar a lei. E agora descem línguas como de fogo. O que está a acontecer ali é o próprio Senhor a descer até eles, para lhes dar algo que eles não tinham, para lhes dar o Espírito, para lhes dar poder através do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito, diz o texto, e sobre cada um pousou uma. E isto é importante. Notem que ele não diz o Espírito pousou sobre os apóstolos. Não diz que o Espírito pousou sobre uma parte deles. Diz que estavam 120 naquela sala e de repente veio um vento, um som como de um vento impetuoso e veio línguas como de fogo e desceram sobre cada um deles. Cada um, sobre os apóstolos, sobre discípulos comuns que tinham testemunhado e andado com Cristo, sobre Maria, sobre as mulheres. Então cada um recebeu o Espírito Santo naquele momento. Cada um. E aqui está
a beleza do reino de Deus. No reino de Deus não existe uma elite espiritual. Não existe uns que têm o Espírito e outros que não têm o Espírito. Se alguém é salvo por Cristo Jesus, tem o Espírito de Deus. Aliás, Paulo vai dizer assim: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor sem o Espírito dentro dele. Então, cada um que diz que Jesus é Senhor, cada um que diz que Jesus é Salvador, cada um que se arrepende do seu pecado e crê em Cristo, tem o Espírito de Deus. Tu tens o Espírito de Deus se creres em Cristo. Não existe aqui uns que têm o Espírito e outros que não têm o Espírito. Não é necessário rogar para que sejamos... para que tenhamos o Espírito, e outros que não têm o Espírito precisam de fazê-lo e outros não o fazem porque já o têm. Não é isso, nós todos temos o Espírito, somos capacitados pelo Espírito, todos aqueles que se arrependem e creem em Cristo. Hoje o Espírito habita em todo aquele que crê. Não habita apenas nos pastores, não habita apenas nos anciãos, não habita apenas nos líderes de ministério, habita em todo aquele que crê. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos habita em todo aquele que crê. Pensem, eu gosto desta ilustração porque foi uma ilustração que eu li de um comentador. Pensem nesta descida do Espírito como um novo sistema de águas instalado. Imaginem, o Silveiro não tinha uma rede de águas, não é? A Adra ainda não tinha aqui chegado, portanto, ainda não tinha chegado aqui o sistema de implementação de água potável, de água nas casas. E pensem neste descida do Espírito Santo como uma instalação de uma nova rede de águas. Então todas as casas vão ter acesso a esta rede de água. E não só isso, as casas que irão ser construídas a seguir vão ser ligadas à mesma rede de água. É isso que acontece aqui. O Espírito Santo desce e eles ficam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a habitar neles, mas não só isso, todo aquele que se arrepende e crê que vem a seguir, as 3.000 almas que virão a seguir, serão implementadas no mesmo sistema. É o sistema que é implementado uma só vez, mas no momento da salvação, mas o seu significado é contínuo. Nós temos constantemente, nós abrimos a torneira, o que é que sai? Água. Quando é que fizemos a ligação? Foi na altura que a casa foi construída? Ou foi na altura que o sistema de águas foi implementado? Contudo, a partir desse momento, nós temos contínuo acesso a esta rede de águas, e é precisamente isso que acontece com o Espírito Santo. Todo aquele que crê hoje, se arrepende hoje, é ligado a este novo sistema, recebe o Espírito Santo, e é só abrir a torneira. É só abrir a torneira e desfrutar do Espírito Santo nele mesmo. Agora, vejam o impacto que Lucas depois marca a partir do versículo 5. Estava em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E mais à frente ele vai citar 15. Ele vai se dar ao trabalho de citar 15 nações diferentes de onde ele estava, que estavam ali reunidos em Jerusalém. Mais uma vez era uma festa. Uma festa que estava repleta de gente naquela altura. E eles começam então a falar. Mas o que é que eles começam a falar? Diz o versículo 5, ou o versículo 6. Quando o som foi ouvido, esta multidão se aglomerou e ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. De repente, estas pessoas que correram para perceber o que é que se passa ali, aquele som, o que é que está a passar naquela sala, eles saem para fora e começam a falar das maravilhas de Deus na língua daquelas pessoas, na língua daquelas 15 nações. Imaginem 120 pessoas a falar na língua destas nações. E pessoas simples. Eles chegam ao ponto de dizer assim, no versículo 7. Espera lá, mas estes que estão a falar não são galileus? Por outras palavras, não são eles sem instrução alguma? Onde é que eles aprenderam isto? Onde é que eles aprenderam a falar na nossa língua? Eu não sei. Imaginem, vou usar o exemplo dos meus pais, que depois, se eu já ofender, depois também... Dizem-me, o meu pai, agora... teve uns dias em São Pedro do Sul. Os meus pais tiveram uns dias em São Pedro do Sul. E lá, que é um sítio de aglomeração de pessoas que vêm visitar as termas e que vêm lá estar e todas as coisas. Imaginem cruzar-se com um chinês na rua. E depois, da mesma forma que fala português, começar a falar mandarim. Começa a falar com um à vontade pleno. Diz assim, não é este o António, lá da aldeia do Silveiro, que agora fala mandarim fluentemente? O que é que se passa? Nós conseguimos ouvi-lo na nossa própria língua. É isso que se está a passar. Eles sem instrução alguma, de repente capacitados pelo Espírito Santo, começam a falar na língua destas mesmas pessoas. Não são línguas ininteligíveis, são línguas bastante inteligíveis. São as línguas que eles estão, daquelas mesmas pessoas. Eles ouvem e dizem, não é possível.
Como é que é possível que nós que nascemos neste contexto, aliás, eles vão dizer assim, é a nossa língua, a primeira língua, a nossa língua nativa. Como é que nós os ouvimos agora falar na nossa própria língua? Judeus da diáspora, sim, mas que cresceram em outro ambiente, que foram educados em outro ambiente, foram educados noutra língua, de repente ouvem a falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. Isto leva-nos àquilo que é o objetivo. O objetivo não era falar de futebol noutra língua. O objetivo não era falar de política noutra língua. O objetivo era falar das maravilhas de Deus. Era isso que eles estavam a fazer. Eles estavam a falar das maravilhas de Deus para que eles pudessem entender. E isto nos recorda de um episódio lá em Gênesis capítulo 11 que acontece exatamente o inverso. O que é que acontece em Gênesis capítulo 11? A confusão das línguas. Aqueles homens e mulheres tentaram pensar assim, vamos construir uma torre grande. Vamos fazer o nosso nome conhecido. Vamos crescer e vamos tocar aos céus. O que é que acontece em Atos 2? Não é o terra que tenta tocar nos céus, são os céus que tocam na terra. É os céus que descem à terra. E nesta confusão aparente de línguas existe uma certa unidade. Nesta diversidade existe uma unidade. O Senhor faz com que a mensagem possa ser ouvida, mas não para fazer o nome do homem grande, mas para que o nome do Senhor pudesse ser honrado, as maravilhas do Senhor pudessem ser ouvidas em outras línguas. Então é uma diversidade fantástica. Contudo, uma unidade na mensagem e no nome que está a ser engrandecido. É isso que está a acontecer aqui. É isto que está a acontecer. O Pentecostes, esta inversão de Babel. É uma inversão de Babel. Ainda assim, notem que o Senhor podia ter feito com que eles agora passassem a falar todos a mesma língua. Mas não é isso que acontece. Eles continuaram a falar línguas diferentes. Portanto, o Senhor preserva a nossa individualidade, preserva a nossa diversidade. Mas na nossa diversidade e na nossa individualidade, o Senhor é honrado. Na maneira como nós proclamamos a mesma mensagem. Vocês já tiveram a oportunidade de visitar um outro país? E quando visitam um outro país, encontrarem alguém que proclama Cristo, que ama a Cristo, que adora a Cristo. Isso é fantástico. É perceber como outros, às vezes uma linguagem totalmente diferente, às vezes nós nem sequer conseguimos entender bem o que eles estão a dizer, mas conseguimos perceber que a mensagem que eles estão a proclamar é a mesma mensagem que nós proclamamos. Conseguimos perceber que o Senhor que eles amam é o mesmo Senhor que nós amamos. Conseguimos perceber que nesta diversidade enorme existe uma unidade, que é a unidade na mensagem, unidade na pessoa, que é Jesus Cristo. Vou mostrar isto. Nós vamos ver o Evangelho, a mesma mensagem ser espalhada por Judeia, por Samaria, até aos confins da terra, passando por várias nações, por várias cidades, proclamando Jesus Cristo, até conseguirmos chegar a Apocalipse capítulo 7. E em Apocalipse capítulo 7 nós vamos lá estar. E nós que lá iremos estar, de todas as tribos, línguas, nações diferentes, com outros irmãos e irmãs de outros séculos, de outros momentos na história, de outros países na história, com línguas diferentes das nossas. Homens de todas as tribos, línguas e nações vão estar unidas a louvar o Senhor. E é isso que vai acontecer para todo o sempre. Vamos louvar o Senhor para todo o sempre, apesar da nossa diversidade. Apesar da nossa diversidade. Portanto, irmãos, a igreja é isto. A igreja é o sítio onde diz Paulo, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. E o Espírito chama-nos a ser esta igreja. Também assim de uma forma local, naturalmente. Onde velhos e novos, ricos e pobres, pessoas de diferentes culturas, pessoas de diferentes países, podem proclamar o mesmo Senhor. Isso é fantástico. Quando nós percebemos que somos diferentes e o Senhor preserva a nossa individualidade e a nossa diversidade, ainda assim nos une num só corpo. E devemos fazer um esforço para que isso possa acontecer também. Devemos fazer um esforço para que, ainda falávamos a meio da semana, para onde jovens vão ter com pessoas mais idosas e conversam com elas. Isso é maravilhoso de ver. Maravilhoso de ver jovens preocupados com pessoas mais idosas. Maravilhoso de perceber que ricos estão preocupados com os mais pobres. Maravilhoso de ver que a mesma mensagem nos une em pessoas diversas, mas ainda assim unidas no mesmo nome, numa mesma mensagem, no mesmo Cristo. Passamos então para a explicação, aliás, desculpem, antes ainda os versículos 12 e 13, que é a reação imediata, porque no versículo 12 e 13 nós vemos dois grupos logo a reagir a este evento. Uns diziam, o que é que isto quer dizer? E outros diziam, não, eles devem estar bêbados, certeza. Eles estão a falar para ali coisas que nós não entendemos. Sabem, isto é a reação, é sempre a reação à proclamação do Evangelho.
Quando nós proclamamos as maravilhas do Senhor, nós temos de estar preparados para pessoas que vão perguntar: eu quero saber mais sobre isso. Isso talvez te faça sentido. Explica-me melhor, apresenta-me melhor Cristo. E outros, com a mesma mensagem, eles vão dizer: vocês estão doidos da cabeça. Isso já não se usa. Isso crer em Cristo é uma coisa do passado. Vão zombar, vão resistir, vão se levantar contra. É a mesma mensagem, notem. O Pedro e os apóstolos e os demais discípulos não mudaram a mensagem. Foi a mesma mensagem que criou reações totalmente diferentes de dois grupos. Isso foi assim no Pentecostes e já tinha sido assim com Jesus. Também é assim connosco, irmãos. Não podemos pensar que vamos proclamar a mensagem do Evangelho e todos vão aceitar. Nós vamos proclamar a mesma mensagem do Evangelho de uma forma fiel, de uma forma amorosa e compassiva, e uns vão querer saber mais, mas outros vão rejeitar abertamente, vão zombar, vão colocar-nos de lado. E o nosso trabalho não é mudar a mensagem, é perceber que isso é o normal de acontecer desde este momento até hoje. Eu já disse esta frase algumas vezes, uma frase fantástica dos puritanos. Dizia: o mesmo sol que endurece o barro, derrete o gelo. É o mesmo sol. O mesmo sol. Nuns corações vai endurecer, esse barro vai endurecer, noutros corações vai derreter. Esse gelo vai derreter. Portanto, o nosso trabalho é proclamar a mensagem do Evangelho. E uns vão querer saber mais, uns vão aproximar-se de Cristo e outros vão rejeitar a Cristo. Mas perceber que isto é uma reação desde esse momento. O Evangelho não vai deixar ninguém indiferente. Vai sempre criar uma reação. Seja de resistência, seja de ou querer saber mais ou abraçar completamente. Mas Pedro não fica por aqui. O nosso texto não fica por aqui. Porquê? Porque os factos, por mais espantosos que sejam, só ganham sentido quando são iluminados pela palavra. Existe às vezes uma busca doentia por milagres, quando na verdade aquilo que Pedro vê é uma necessidade de explicação do milagre que está a acontecer. Pedro olha para aquela oportunidade e percebe: não, isto precisa de explicação. E então ele começa e abre a Escritura e começa a explicar a Escritura, e é isso que nós vamos ver logo a partir dos versículos 14. Então diz assim, versículo 14, entramos assim no segundo ponto, que é a explicação do Pentecostes. Versículo 14 diz: então, pondo-se de pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, e antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro começa com algo surpreendentemente simples, uma constatação. Isto que vocês estão a ver não é propriamente eles estarem embriagados, que ainda nem sequer é a hora disso, mas isto é poder do Espírito Santo. Isto é o que está a acontecer, e o que está a acontecer já tinha sido profetizado. Então ele começa a abrir o profeta Joel, ele começa a expor o profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 a 32, que é precisamente isso que ele cita aqui. Mas o que é que isto significa? Significa isto que, como ele está a dizer, que no Antigo Testamento o Espírito era dado para capacitar pessoas em particular. O Espírito era dado para fazer determinadas obras, seja o tabernáculo, seja falar de uma forma, assim diz o Senhor, e o Espírito estava ali presente, mas de uma forma diferente. O Espírito, aliás, estava presente no Antigo Testamento não só desta forma, mas de trazer arrependimento. Sabemos que não há arrependimento sem o trabalho do Espírito Santo. Sempre que o povo se arrependia, era a obra, não era a obra deles. É a obra do Espírito Santo também já neles, a trazer arrependimento. Ainda assim, Pedro diz assim: a partir de agora, as coisas vão ser diferentes. Ele diz: agora não vai depositar apenas sobre os profetas, mas também sobre filhos e filhas. Não virá apenas sobre os líderes, mas também servos e servas. Não apenas sobre os jovens fortes, mas também sobre velhos cansados. Esta universalidade do Espírito mostra que em Cristo
Todos os crentes são participantes do povo de Deus. Todos os crentes têm o Espírito de Deus. Não há mais divisão entre o clero e aqueles que não são clero. Não há mais divisão entre aqueles que são espirituais e piedosos e os outros. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que se prostra diante de Cristo em arrependimento e fé, recebe o Espírito. A universalidade do Espírito mostra que em Cristo todos somos participantes. E não só isso, ele faz estas duas coisas ao citar. Primeiro diz, todos somos participantes, mas depois também diz, olha que haverão sinais, há sinais que irão acontecer, como ele diz no versículo 19, feitos extraordinários no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Ele começa a falar com esta linguagem escatológica. E o que ele está a dizer é que, através do Pentecostes, ou o Pentecostes vai inaugurar aquilo que nós dizemos comumente como os últimos dias. Portanto, nós não vivemos agora nos últimos dias quando os nossos irmãos, há 2, 3 séculos atrás, não viviam. Nós vivemos exatamente no mesmo período. Porque o próximo grande evento do Senhor, no relógio divino, escatológico do Senhor, é a vinda do Senhor. Portanto, Ele subiu aos céus, e esse que vocês ouviram subir, também descerá da mesma forma. Então, estamos nestes últimos dias, e nestes últimos dias, o relógio começa a contar. Coisas fantásticas acontecerão. O Pentecostes não é este apêndice na história. É o início do fim. É o dia D. É o início do fim. É a igreja a prevalecer. É a igreja a superar as portas do inferno. Elas não prevalecem diante do poder do Espírito Santo na igreja. É a igreja a espalhar o Evangelho. Pessoas a converterem-se. Pessoas improváveis a se converterem. A dobrarem o seu joelho. E a clamarem ao Senhor. Mas o que mais impressiona em Pedro, neste evento, na explicação deste evento, é a forma como ele está saturado das Escrituras. Ele vê o evento e aquilo que está a acontecer e aproveita a oportunidade para subir e dizer assim: irmãos, o que vocês veem já estava dito. Pedro está saturado das Escrituras. Pedro não diz assim: espera lá, eu acho que há alguma coisa lá no Antigo Testamento que fala disto. Deixem-me ir buscar o rolo a casa, que é para tentar abrir e tentar ler. Não, Pedro sabe de cor. Pedro proclama. Pedro diz isto que está a acontecer, já tinha sido profetizado. É óbvio que isto é obra do Espírito Santo nele. É óbvio que o Espírito Santo o está a ajudar a proclamar a mensagem do Evangelho e a recordar das Escrituras. É óbvio que isso acontece e acontece connosco também. Mas o Espírito Santo trabalha em coisas em que nós investimos também. Nós precisamos de nos saturar das Escrituras. Nós precisamos de nos dobrar nas Escrituras. Nós precisamos de perceber e ser capazes de estar prontos a responder qual a razão da nossa esperança a qualquer momento. Como é que nós fazemos isso? Saturando das Escrituras. Portanto, devemos perguntar como é que é a nossa rotina de leitura das Escrituras. Existe uma música bastante moderna, se depois quiserem pesquisar em inglês, portanto quem não souber inglês não conseguirá perceber, mas ela é fantástica pelo seu refrão. Ela diz assim: não admira que estamos no tempo em que estamos, quando as nossas Bíblias ganham pó e no bolso temos iPhones bastante novos. Bem, nós investimos e decidimos investir em iPhones ou smartphones, não quero circunscrever a uma marca. Decidimos investir em tecnologia, decidimos investir em muito conhecimento em determinadas áreas, mas a palavra de Deus vai ganhando pó lá em casa. Nós tiramos o pó para vir para a igreja e depois admiramos da nossa incapacidade de conseguir responder aos eventos que estão à nossa volta, às pessoas que não têm esperança, através da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se queremos que os outros conheçam a Cristo, nós temos que lhes dar a palavra de Deus. Temos que lhe falar da palavra de Deus. E isto, a Igreja também contribui para isso, naturalmente. Nós temos um investimento particular e nós queremos também que a Igreja seja educada nesse aspecto, didaticamente nesse aspecto. É por isso, e deixem-me dizer-vos, às vezes a gente não percebe as mudanças que acontecem na Igreja, mas isto acontece por uma razão, há propósitos. Porque é que nós temos, já há alguns anos esta parte, começado no capítulo 1 de um livro e terminado no último capítulo do outro livro? Sabem porquê? Porque assim que vocês tiverem que consolar alguém ou serem consolados com a palavra de Deus acerca de alegria nas dificuldades, vocês vão se lembrar que nós já tivemos em Filipenses a falar disso. Não podem não saber o versículo de cor, podem não saber até o capítulo onde isso acontece, mas podem lembrar-se que durante meses andámos mergulhados em Filipenses a falar sobre alegria nas dificuldades.
Durante meses andámos em Efésios a falar sobre a transformação didática, prática que o Evangelho causa na nossa vida. Durante meses nós andámos em Samuel a olhar para a forma como nós esperávamos um rei, mas na verdade o nosso grande rei é Jesus Cristo e é Ele que nós devemos submeter. Então a Igreja contribui nesse aspecto também, na forma como prega a palavra e ensina didaticamente e consecutivamente a própria Escrituras, mas não invalida que nós devamos, nós mesmos, mergulhar nas Escrituras. Às vezes dar, tem algumas Bíblias aí, se quiserem, pegar na Bíblia e dar a Bíblia. Dizer para lerem a Bíblia. Sabem, nós não temos os argumentos todos, a salvação dos outros não depende de nós não temos resposta para tudo, mas a própria Bíblia, iluminada pelo Espírito Santo, pode trabalhar no coração de alguém. Ofereçam Bíblias. Ofereçam-se para ler a Bíblia com outra pessoa. Ofereçam-se para passar tempo com ela, para que ela possa ser contactada, ou possa contactar com o Evangelho. Isto é Pedro. Pedro então está saturado das Escrituras. Mas reparem, ele termina no versículo 21 a dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Não importa a etnia, não importa o passado, não importa as falhas, não importa quem somos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já invocaste o nome do Senhor? Tu já invocaste o nome do Senhor para ser salvo? Tu podes dizer: salvo de quê, afinal? Eu sou boa pessoa? Eu não tenho necessidade de ser salvo. Eu cumpri as coisas todas. Eu, comparado com outros, sou bom. Aquilo que a Bíblia nos diz é que nenhum de nós nasce sem pecado. Nós não precisamos ser salvos somente de nós mesmos. Não precisamos ser salvos das circunstâncias. Nós precisamos ser salvos do próprio Deus. Um Deus justo e santo que não consegue compactuar com o nosso pecado. Não pode compactuar com o nosso pecado. Não pode fazer olhos cegos, tapar os olhos diante do nosso pecado. E é este pecado que faz com que a ira do Senhor esteja sobre nós. E é este pecado e esta ira que estava sobre nós que fez com que Ele provesse um Salvador, Jesus Cristo, para que Ele pudesse vir a este mundo e cumprir no nosso lugar, sofrer o nosso castigo, para que todo aquele que se arrepender, todo aquele que depositar fé nele, possa vir a ser salvo. Por isso Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa quem és, não importa o teu passado, não importa sequer a tua idade. Temos aqui vários adolescentes. Não importa a tua idade. Reconhece o teu pecado e crê em Jesus Cristo. E a Bíblia promete que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nos leva então àquilo que Pedro fala na continuação do seu discurso, que é o coração da mensagem. Vejam o que é que ele fala a partir do versículo 22. É precisamente este Jesus que ele apresenta. 22 diz: homens israelitas, escutai estas minhas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele começa a apresentar: Jesus é um homem, Jesus foi perfeito. E sabem, até os historiadores dos primeiros séculos reconhecem isso. Flávio Josefo, um historiador não cristão, ele reconheceu que havia um fazedor de milagres ali na Judeia. Um homem perfeito, um homem que diziam que era perfeito. Naturalmente ele não vai dizer um homem perfeito, um homem que diziam que era perfeito, um homem que não havia culpa, um homem que ainda assim foi martirizado pelo Império Romano. Versículo 23, mas notem que ele, no versículo 22, ele diz isto para estes, a dizer: vocês sabem, não existe nada que vocês lhe possam apontar. Versículo 23, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes crucificando pelas mãos de ímpios. Ele continua, ele diz: este homem perfeito, ele foi entregue. E somos apresentados à soberania do Senhor, ainda assim à responsabilidade humana. Jesus veio por quê? Jesus foi entregue por quem? Ele veio porque o Senhor proveu um Salvador para nós. Jesus morreu porque o próprio Deus proveu um Salvador para nós. É isso que nós lemos aqui, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito. Foi Ele que deu, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Jesus veio a este mundo, foi entregue por nós, mas ainda assim não iliba a responsabilidade humana, porque Ele diz: vós o matastes. De quem é a culpa? É deles. Vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. Mas não só isso, continua, como já lemos também há pouco. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte,
pois não era possível que fosse detido por ela. Homem perfeito, ele morreu e foi entregue por vocês, mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Depois ele cita o próprio Davi e começa e conclui no versículo 29: Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado no seu túmulo está até hoje entre nós, sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no trono. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. O que ele está a dizer é que Davi, quando pediu ao Senhor para não deixar o seu corpo na deterioração, não estava a falar dele mesmo. Estava a falar já antecipando o próprio Jesus Cristo. É este Jesus que viveu uma vida perfeita, que foi entregue por nós na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Este Jesus, diz o versículo 32, foi este Jesus que Deus ressuscitou. Todos somos testemunhas disso. Vejam como a ressurreição era um facto inegável. Pedro não tem problemas em dizer, nós fomos todos testemunhas disso. Portanto, diz o versículo 33, exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e o que agora ouvis. Ele passa por este nível todo. Jesus viveu uma vida perfeita. Jesus foi entregue por nós. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E então, entretanto, foi exaltado nos céus. E sentado à direita de Deus, recebeu o Espírito e derramou sobre nós. E é isto que vocês veem agora. Vejam a interpretação do que está a acontecer. Isto que vocês veem agora é sinal que Jesus reina. Ele está sentado à direita de Deus. E isto não seria possível se Ele não estivesse sentado à direita de Deus. E isto só é possível porque Ele está lá sentado, entronizado. Ele depois vai citar o Salmo 110. Diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Para comprovar que Jesus está ressuscitado, exaltado, sentado à direita do trono de Deus. Para comprovar isso, Ele fez descer o Espírito Santo. Isto que vocês veem agora é a manifestação do reinado de Jesus. Isto que vocês veem agora é a manifestação do reinado de Jesus. Então ele chega à conclusão, e a conclusão é, versículo 36, Portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Naturalmente ele está a falar para a casa de Israel, porque são aqueles que estão a ouvir. Paulo entra numa sinagoga, fala para os judeus, sai da sinagoga, fala para os gentios. Então aqueles que estavam a ouvir, judeus da diáspora, ele diz assim: portanto, vocês, judeus da diáspora, casa de Israel, fiquem bem cientes disso. Aquele que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, está entronizado, e a prova está aqui. É o Espírito Santo que nós estamos a assistir, a obra do Espírito Santo que nós estamos a assistir. Deus o fez Senhor, o nome para Yahvé no Antigo Testamento. Deus o fez o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, aquele que iria trazer salvação para nós. O escândalo do Evangelho é este. O homem rejeitado é o Deus exaltado. O crucificado é o Rei entronizado. Vejam esta pregação de Pedro, esta explicação de Pedro fantástica. Conteúdo de uma fantástica pregação. É bíblica. Pedro não confiou na experiência pessoal que estava a acontecer ali. Pedro não confiou na sua própria experiência. Ele procura trazer a experiência para a Escritura. Nós não vivemos de experiências, irmãos. Apesar das experiências serem importantes para nós, nós não vivemos de experiências. Notem o que acontece com Jonas. O que é que acontece com Jonas? Conhecemos a história, pelo menos a maior parte de nós. Jonas, ele é incumbido de uma missão de pregar uma mensagem a Nínive. Jonas não quer, vai para o oposto. Jonas vai para um barco. O barco começa a abanar, Jonas é lançado ao mar. Deus fala com um peixe. Interessante, Deus controla todas as coisas. Queremos que Deus controle tudo aquilo que é a criação, inclusive nós, mas Deus controla todas as coisas. Ele fala com um peixe, e o peixe vai, traga Jonas, 3 dias e 3 noites ali fechado. Depois Deus fala outra vez com o peixe e diz: vomita aí na praia. Ele vomita Jonas na praia. Imaginem, Jonas mal cheiroso. Ou pensam que cheirava bem dentro da barriga do peixe. A gente sabe como é que cheira um peixe que é amanhado. Imaginem um grande peixe onde Jonas esteve lá naquela barriga. Jonas mal cheiroso. Jonas todo nhanhento. Jonas, se calhar, sem apanhar
há 3 dias a luz do sol. Finalmente vem a luz. Jonas, com todo este contexto, Deus vira-se para ele e diz-lhe assim: agora vais pregar a mesma coisa que eu tinha dito antes. E lá vai ele. E chega a Nínive e o que é que ele diz? Vocês nem sabem o que é que aconteceu. Deus tinha vindo para aqui falar, tinha-me dito para eu vir aqui falar uma mensagem e eu não quis, e olha, um grande peixe engoliu-me. E ele começa a contar a experiência. É isso que acontece? Não. Ele diz a palavra de Deus. Ele diz exatamente aquilo que o Senhor o mandou cumprir. Porquê? Porque ele sabe que, apesar de ele fazer isso até contrariado, mas ele sabe que deve pregar a palavra de Deus. Então as nossas experiências são importantes, mas elas precisam de interpretação. E é isso que Pedro faz. Ele fala da Bíblia, ele fala da Escritura, porque é através da Escritura que vem a fé. É pela palavra de Deus. Mas não só isso, a pregação dele é cristocêntrica. O foco não é o Espírito em si, é Jesus Cristo. Notam como ele fala de Cristo? O foco não é o Espírito em si, o foco é Cristo. E nós veremos isso já daqui a pouco para terminar. Quando o Espírito vem para exaltar a Cristo. Toda a ênfase no Espírito que não leva a Cristo é ênfase, ou é a falsa espiritualidade. É uma ênfase que não aponta para aquilo que é essencial. Nós precisamos de apontar para Cristo. E o trabalho do Espírito é precisamente isso, apontar para Cristo Jesus. A pregação também confrontadora, porque Pedro disse assim: vocês crucificaram. Pedro não suavizou a mensagem. Este que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não está ali a massajar o ego, não é uma mensagem de autoajuda. Ele quer que eles percebam o seu próprio pecado. Quer que percebam a sua própria parte na morte de Cristo. Mas também é uma mensagem esperançosa, porque ele já tinha dito e vai dizer daqui a pouco: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e daqui a pouco vai conclamá-los ao arrependimento. Portanto, ninguém está longe demais da graça para que possa vir, para que não se arrependa, aliás. A verdadeira pregação, ela não vai massajar o ego, ela vai cortar o coração e depois vai sarar com a graça. É isso que acontece. E terminamos com a colheita, nestes últimos versículos. Imaginem o que era estar naquele momento. Verem aquele evento fantástico. Levantar-se Pedro e proclamar a Jesus Cristo. Proclamar aquilo que está a dizer, a vida de Cristo. E a dizer: vocês que o mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está entronizado nos céus. E aquilo que vocês veem é efeito disso mesmo. Imaginem como é que reagiriam. Como é que nós devemos reagir a uma mensagem destas? É precisamente da forma como eles reagiram. O que é que nós vamos fazer? Se Deus é Senhor e Cristo, se Ele é efetivamente o Senhor que está assentado à direita do Pai nos céus, se isto que nós vemos é prova inequívoca disso, nós precisamos de fazer alguma coisa. Nós precisamos de reagir a esta mensagem. Qual é a postura certa dos nossos corações? É isso que eles dizem: Senhor, irmãos, que faremos? Versículo 37. Versículo 38 diz: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 almas. Que fantástico, irmãos! Jesus podia ter vindo em vingança, ainda assim Ele traz perdão, traz reconciliação. Arrependam-se. Arrependam-se é o primeiro passo. Ele já tinha dito: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Arrependam-se e invoquem o nome do Senhor. Vocês serão salvos. E se estás aqui e hoje não és cristão, isto deve deixar-te cheio de esperança. Se tu estás aqui e ainda não te entregaste a Cristo, isto deve deixar-te cheio de esperança. Sabem porquê? Porque o que Pedro diz, o que Pedro tinha acabado de dizer é que vocês que mataram, que participaram ativamente na morte de Cristo, Deus o fez Senhor e Cristo, e para vocês é possível perdão. Irmãos, nós, ou amigos, nós todos participamos na morte de Cristo. Não com as nossas mãos, não com as nossas vozes, com o nosso pecado. Foi o nosso pecado que o levou ali. Foi o teu pecado que o levou ali. E portanto, o que Pedro está a dizer é: tu que participaste da morte de Cristo, tu olha para este Cristo ressurreto, sentado, entronizado, e arrepende. Arrepende do teu pecado, crê em Jesus Cristo, invoca o nome dele para que possas ser salvo. Esta é a graça disponível para ti hoje, aqui e agora. E não é algo que alguém possa decidir por ti. Eu gostava muito de poder decidir pelos meus filhos, mas isto é uma decisão pessoal.
é um arrependimento pessoal. Eu não me arrependo pelo pecado do outro, eu arrependo pelo meu próprio pecado. Eu arrependo-me pela minha parte na morte de Cristo. Arrependo-me porque foi por causa do meu pecado que Ele teve que vir a este mundo. Porque senão Ele ficaria nos céus. Ele teve de despir-se da glória, vir a este mundo por causa do meu pecado. E eu reconheço isso. Esta é uma decisão individual. Mas atenção, não é apenas uma decisão individual porque tem consequências comunitárias. O que é que Pedro diz? Arrependam-se e sejam batizados. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não está por momento algum a dizer que o batismo é um meio para que nós possamos ser salvos. Mas o que ele está a dizer, entendido até no contexto que ele vem logo a seguir a dizer, quando diz no versículo 40, lhes aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que Pedro está a dizer é: saiam desta geração perversa e caminhem no sentido de uma nova comunidade, que vai ser marcada, e nós iremos ver no próximo domingo como é que ela irá ser marcada, na perseverança na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Então saiam desta geração perversa e caminhem para uma nova comunidade em Cristo. E como é que isto é sinalizado publicamente? Através do batismo. Era o símbolo público de pertença a uma nova comunidade. É um símbolo público que agora nós pertencemos a uma nova humanidade, uma nova comunidade, salvos por Cristo Jesus, um novo corpo. E é isso que ele diz: arrependei-vos, façam parte de uma nova comunidade, sejam batizados para perdão dos vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Tudo isto está englobado em ser cristão. Ser cristão é arrepender-se do seu próprio pecado, invocar o nome do Senhor, pertencer a uma nova comunidade e nessa comunidade florescer para a glória do Senhor e a edificação dos outros. É isso que ele está a dizer. Esta é a beleza. É a beleza do que ele está a dizer. E notem, lembram-se, e estamos mesmo a terminar, lembram-se que festa era esta? Esta era uma festa da descida da lei, celebração de festa da descida da lei, e nós vemos a descida de Pentecostes, uma festa das colheitas. E que grande colheita! Nós lemos no versículo 41. 41 diz-nos desse modo: os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 almas. 120 pessoas fechadas numa sala no final do capítulo 1. 3.000 almas no final do capítulo 2. Que grande colheita! E só é possível através do poder do Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos nesta era. Nesta nova era, depois do dia P, vivemos nesta nova era onde o Pentecostes já aconteceu e nós temos acesso ao mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo que aponta para Cristo. O Espírito Santo que nos capacita a nós. O Espírito Santo que transforma a nossa vida para nós sermos mais à imagem de Cristo. O Espírito Santo que nos ajuda a ter ousadia para proclamar a mensagem do Evangelho. Este é o Espírito que habita em todo aquele que crê. Uma obra totalmente sobrenatural. Então deixa-me perguntar-te: já fizeste tu esta mensagem? Já te arrependeste e creste em Jesus Cristo? Se já te arrependeste e creste em Jesus, tu já fazes parte de uma nova comunidade. E para aqueles que já se arrependeram e que estão parte deste novo sistema de águas instalado, deixa-me perguntar-te a ti: tens confiado no poder do Evangelho na vida das pessoas que falas de Cristo? Na forma como tu podes usar este poder que agora te é dado, que não é teu, mas te é dado, para benefício e glória do Senhor e exaltação de Cristo. Termino com aquilo que Jesus, o próprio Jesus, diz lá em João capítulo 16. Diz assim, João 16, versículo 7. Todavia, isto são palavras de Jesus, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Imaginem, Jesus está a dizer que convém que Ele vá, que Ele suba, que Ele esteja lá, nos céus. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Está a falar do Espírito Santo. Mas quando eu for, eu o enviarei. Não é isso que nós vemos aqui? Senhor entronizado nos céus, que faz descer e derramar o Espírito Santo sobre nós. E quando Ele vier, o que é que Ele vai fazer quando Ele vier? Convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me veem mais, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, notem o que está a fazer o Espírito, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, diz Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. E agora notem as palavras de Jesus como ele termina. Um pouco e não me vereis. Vemos Jesus fisicamente aqui? Não. Nós vivemos nesta era de poder do Espírito, que temos acesso ao mesmo Espírito que os apóstolos tiveram, que os discípulos tiveram. Um pouco e não me vereis, e temos acesso a este Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos guia em toda a verdade, que glorifica a Cristo. Mas depois ele continua e diz: e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Então, irmãos, falta pouco. Está quase. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, neste momento de interregno, em que nós não estamos com Jesus face a face, que aproveitemos esta bênção enorme que o Senhor nos dá de pertencer ao seu povo e ter acesso ao Espírito Santo para proclamarmos as maravilhas do Senhor e, através da palavra, vermos pessoas a se renderem aos seus pés, a caírem aos seus pés em arrependimento e confissão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.